Olá pessoal, nessa aula eu quero demonstrar a você como traduzir os textos defaults da tabela Data Tables. Como assim traduzi-los? Bem, alguns textos que são apresentados na Data Tables são pré-definidos e estão em inglês, por uma autoconfiguração presente na biblioteca da Data Tables. Assim a gente não consegue alterá-los quando a gente monta a Data Tables no HTML das nossas páginas. Veja aqui na tabela que está presente na página oficial da Data Tables que temos alguns textos em inglês, como Search, Show, Previews, Next, Showing, Entries. Então, todos esses textos a gente pode traduzir para o português ou para qualquer outro idioma. Bem, vamos entender então como trabalhar com esse recurso. Bem, eu quero mostrar para você duas formas da gente trabalhar com a parte de tradução. Para isso, eu vou usar primeiro a documentação que nós temos aqui na página oficial da Data Tables e depois eu vou escolher aquela que eu acho mais prática para testar em uma das minhas aplicações, ok? Então, eu vou clicar aqui no link Exemplos e nessa nova página vamos clicar em Basic Initialization. Agora, basta procurar pelo item Language Options. E aqui nós vamos ter o primeiro exemplo de como você pode trabalhar com a tradução. Então, a gente tem a tabela aqui com as instruções em inglês e no JavaScript, veja que você vai poder adicionar uma chave nomeada como Language e dentro desta chave você vai ter valores também baseados em chave e valor, o qual você vai setar a sua tradução. Então, você tem cada uma dessas chaves aqui referentes a cada uma dessas palavras em inglês que você tem na estrutura da tabela. Então, o que você precisa fazer? Você precisa identificar o que é cada uma dessas chaves para colocar aqui na parte do texto o texto em português. Porém, existem algumas particularidades aqui, como por exemplo esse underline, menu underline. Isso significa o quê? Significa que é uma variável, ou como se fosse uma variável que você deve manter aqui, porque vai ser adicionado um valor no lugar do underline, menu underline. O mesmo aqui na linha info. Então, por exemplo, essa linha aqui é referente ao showing page. Então, o primeiro underline page vai exibir o número 1. O segundo, que é o underline pages, vai exibir o número 6, que seria o total de páginas que essa tabela tem. Então, você tem que ficar atento para não excluir essas informações da sua tabela. E aí, basta então apenas alterar os textos, ok? Bem, mas tem ainda uma forma mais prática ainda do que essa. Para isso, a gente vai clicar aqui em Advanced Initialization. Vamos procurar também por Language. Então, temos aqui, ó, Language File. Aqui em Language File, nós vamos ter uma forma diferente de adicionar os itens lá na chave Language dentro do JavaScript. Veja que ao invés de você declarar cada uma das chaves referentes a cada um dos itens da tabela, nós temos uma chave URL com o valor de um link, que é um CDN com um arquivo de tradução do tipo JSON. Então, por exemplo, nessa tabela, veja que os itens estão traduzidos para o alemão, porque o arquivo aqui é german.json, ou seja, ele está no idioma alemão. A gente pode pegar e abrir essa URL no navegador. Então você vai ver como que foi feita a tradução. Ela foi feita exatamente da mesma forma que a gente viu lá no primeiro exemplo. Você tem várias chaves e cada uma dessas chaves vão representar um item na tabela e depois você tem o valor para essas chaves, que são os valores já com a tradução, ok? Para a gente trabalhar com traduções em outros idiomas que não o alemão, você vai ter que selecionar então o arquivo referente àquele idioma. Vamos apagar
o nome e a extensão do arquivo aqui na barra de endereços e clicar no Enter. Aqui você tem uma lista com todos os arquivos de traduções fornecidos pela DataTables. Então, são traduções já pré-definidas e, inclusive, a tradução que está sendo usada para o arquivo do Brasil é excelente no meu ponto de vista. Então, temos aqui português-brasil.json. Ao clicar aqui, você vai ver, então, todas as chaves já com as traduções. Daí, você pode fazer o seguinte. Se você não gostar dessas traduções já pré-definidas, você pode alterar. Como? Você pode salvar esse arquivo dentro da sua aplicação, lá como um recurso estático. Você abre o arquivo, adiciona aquela tradução a qual você tem preferência, salva o arquivo e depois lá no JavaScript, aqui em URL, ao invés de você apontar para o arquivo JSON do CDN da DataTables, você aponta para o arquivo JSON que você tem como recurso estático na sua aplicação. Então, é uma forma bem simples de você trabalhar, ok? O que eu vou fazer, então, vai ser copiar essa instrução e vamos testar em uma aplicação. Então, eu vou copiar aqui. Eu já tenho uma aplicação rodando. Ela está com os textos aqui em inglês, como você pode ver. Então, vamos até a IDE. E aqui na IDE, eu tenho o JavaScript, então, da tabela. Vou colar aqui a instrução, só que eu quero trabalhar com o arquivo em português. Então, vou voltar lá no navegador. Vou pegar o link aqui. E agora vou substituir aqui no JavaScript. Ok. Vou salvar o arquivo. Vamos voltar até o navegador. Eu vou abrir uma nova aba. Ok. Veja que já temos então as traduções. Aqui temos pesquisar, que seria o campo para consulta, e antes tínhamos search. Lá na parte dos botões de navegação, temos em inglês Previews e Next, e agora em português Anterior e Próximo. Aqui na parte que mostra quantas páginas nós temos, então, está dizendo, mostrando de 1 até 10 de 50 registros. Então você viu como é bastante simples traduzir a sua tabela do tipo DataTables. A gente se vê numa próxima. Até lá!